ganância, quanto vale a nossa vida? Pra vale a vida não vale nada, não vale nada. Pra vale a vida não vale nada, não vale nada. Quanto vale essa ganância, quanto vale a nossa vida? Não havia como não lembrar que no dia 25 de manhã nós estávamos reunidos nesse espaço, numa reunião da Câmara de Atividades Minerárias, com vários assuntos em pauta, inclusive o assunto que está hoje em pauta, que é a Serra da Piedade. Tentamos pedir retirada de pauta a partir de vários embasamentos. Esses pedidos não foram acatados e estamos hoje aqui novamente. Mas voltando ao dia 25 de manhã, 25 de janeiro. E eu saí daqui e logo depois começamos a receber as notícias de uma tragédia daquela magnitude e um tamanho de proporções muito grandes, 3 anos depois de uma outra grande tragédia. E foi extremamente difícil para mim, porque nós tínhamos estado nessa casa no dia 11 de dezembro, tratando precisamente da continuidade do Complexo Feijão e Jangada. Vieram muitas pessoas das comunidades de lá, apontando, se inscreveram para falar, disseram: esse complexo não pode ter uma licença todas juntas para uma continuidade até 2032, com aumento de produção 80%, porque tem muitas coisas que têm que ser vistas, e eram questões processuais, questões ligadas a questões legais, eram questões técnicas, e o princípio da precaução nunca se considerou aqui. Quando nós soubemos, eu estou falando eu e outros, do que aconteceu, a sensação para mim, pessoalmente, foi gigantesca, porque vocês imaginam, a gente esteve aqui no dia 11 de dezembro, falando que esse complexo tinha problemas. A gente nem sabia que a barragem estava em risco, porque a afirmativa está nas atas, está nos áudios, podem buscar. A afirmativa do empreendedor Vale, de quem defendeu tecnicamente que poderia ter a licença, é que estava tudo absolutamente perfeito no Complexo Jangada Feijão. E aquele dia demorou uma reunião das 9 da manhã às 3 da tarde, quando foi concedida a licença, com 9 votos a favor dessa Câmara, 2 abstenções e um voto contrário. Então, para nós, a questão do rompimento da barragem 1 da Vale em Brumadinho, logo após uma tentativa de se fazer o que era certo, que era tratar a questão do Complexo Jangada Feijão, olhando o que já havia de questões problemáticas, antes de se licenciar a continuidade, aqui não se conseguiu nada, e no dia 25 essa barragem rompeu. Quando aconteceu, a primeira coisa que eu pensei foi: a Vale correu para ter as 3 licenças de uma vez, passando por cima de todas as questões legais e contando com o aval da Superintendência de Projetos Prioritários, porque ela queria começar rápido a operar a continuidade, e isso pode ter originado o rompimento, porque naquela licença era o reaproveitamento de rejeito na barragem 1 que rompeu. Então, foi meu primeiro entendimento. Aquelas licenças era para começar a mexer em tudo e gerou o rompimento. Saibam, quando eu escutei a primeira notícia, que na realidade a Vale sabia que aquela estrutura estava em risco e que não fez o que tinha que fazer e nem tirou os trabalhadores debaixo da barragem e nem avisou as comunidades, vocês imaginem o que se passou dentro de mim, de todos aqueles que vieram na reunião do dia 11 e que estão acompanhando esse caso. O que está aqui em jogo, para além de tudo que o Júlio falou em relação a mudanças estruturais na SEMAT, em relação a questões de mudanças da nossa legislação, o que está aqui em jogo é extremamente grave. Nós temos que conseguir um caminho de responsabilizar todos os atores. E no caso do Feijão e Jangada, nós temos tudo documentado.
Pedimos na reunião do dia 30 de novembro, que era para retirar de pauta, não foi acatado. Encaminhamos controle de legalidade do pedido ao Germano, o secretário de Estado que se mantém no atual governo, não acatou o pedido de retirada de pauta de controle de legalidade do dia 30. A Associação Comunitária de Jangada mandou ao secretário Anderson, hoje adjunto, que tinha direito ao contraditório, porque na realidade era só licença prévia de instalação. De repente fomos surpreendidos com as 3 licenças de uma vez só. Não teve resposta do secretário Anderson. Quando foi a reunião do dia 11, pedimos retirada de pauta baseada em um monte de embasamentos. Absolutamente nada do que foi feito, usando a fundamentação legal, técnica, tudo o que se tem de argumento, foi escutado por todos esses atores e pelos 9 conselheiros que votaram a favor. Então, eu estou aqui até em memória de todas aquelas pessoas que morreram sem nem ter percebido o que estava acontecendo, por uma insanidade que é nesse nosso estado, a forma como a mineração trata os nossos territórios, o nosso futuro, a nossa vida, as nossas águas. E ter que estar aqui hoje com mais um assunto gravíssimo, que é pautar a retomada da mineração na Serra da Piedade, com um monte de questões graves, usando a prerrogativa, que é uma decisão da justiça, isso a gente vai discutir daqui a pouco, torna toda essa violência institucional, violência de todo esse sistema, e não é só o empreendedor. Eu discordo, eu tenho a certeza absoluta que nós somos todos adultos. Então, os técnicos do Estado que dão a favor, aqueles conselheiros que votam que são a favor, não são obrigados a isso, podem fazer escolhas diferentes. Então isso tem que ficar muito claro. A meu ver, isso tem que ficar muito claro. Lembrando que o Júlio Grilo falou do CREA, eu já compartilhei isso com muitas pessoas que me perguntam como é que é estar nessa Câmara e por que é que eu estou nessa Câmara e por que é que nós escolhemos estar como sociedade civil nessa Câmara. Dizer, é surreal, e eu falei isso muitas vezes aqui, aqui se toma decisões que em projetos minerários podem acontecer em Minas. Nós temos nos pareceres únicos do Estado, há sempre um parágrafo, mas essa superintendência não tem responsabilidade sobre os estudos e documentos apresentados pelo empreendedor, mas sugere o deferimento. Nós questionamos questões chaves aqui o tempo inteiro e os técnicos afirmam que aquilo está tudo ok, não tem problema. Isso é uma escolha, O CREA, o tempo inteiro isso. Não, para nós só queremos saber se tem ART para que a ART seja válida. E eu que não sou nem da área técnica me perguntava, como é que o Conselho Regional de Engenharia não contribui com essa Câmara com questões que têm a ver com a engenharia? Então, eu não tive tempo, porque não está no parecer único da época, que aquela barragem que rompeu era montante. Porque se eu tivesse visto que aquela barragem de rejeito era montante, eu provavelmente, junto com quem me ajudou a construir o meu parecer de vista, teríamos colocado mais uma vez o que a gente se coloca. Não há como licenciar novas barragens de rejeito, ampliações, alteamentos, como eu vi aqui a rodo, sem considerar esses princípios. E só para fechar, saibam que no dia 30 de novembro, na reunião anterior à decisão sobre feijão e jangada, foi dada uma licença de operação para a Vale, na mina de fábrica, para barragem Forquilha 5, e na época eu disse, não pode licenciar uma licença de operação na barragem Forquilha 5, porque lá já tem 3 barragens que tiveram sem estabilidade garantida em 2016, que teve questões graves. Está aqui o relatório do NUCRI, não adiantou. Eu tenho a apresentação da Vale, mais uma vez dizendo que estava tudo tranquilo na mina de fábrica, com todas aquelas barragens Forquilha, 1, 2, 3 e a 4 e a licenciada 5. E depois agora se sabe que estão tirando pessoas da área de zona de autossalvamento, das barragens Forquilha, algumas delas, porque de repente, do nada, barragens que estavam perfeitas no dia 30 de novembro estão em risco. Na realidade, a verdade é que a Vale
sabia, desde esse tempo, que aquelas situações não estavam tranquilas, e mesmo assim veio nessa Câmara afirmar que não tinha problema mais uma licença de operação numa barragem naquele complexo, e os técnicos afirmaram que não tinha problema, e os conselheiros que votaram que estava tranquilo. Brucutu, a mesma coisa, saiu na mídia, tem uma estrutura lá que está sob risco. Passou nessa casa também naquela reunião do dia 30, fora as outras onde passou o complexo da mina de Brucutu, o mesmo modo de tratar a questão. Está tudo perfeito, o empreendedor afirma que está tudo incrivelmente ótimo, e nós agora temos uma estrutura, pelo que eu escutei na mídia, que também está numa situação complexa da mina de Brucutu. Então, a verdade, finalizando, nós estamos numa situação que hoje, a nosso ver, se abriu a caixa preta do que é a verdade sobre o setor minerário, à custa de centenas de pessoas soterradas, da perda do rio Paraupeba, da perda da captação da Copasa. Gente, pessoal, nós, Belo Horizonte, região metropolitana, nós vamos ter graves problemas de segurança hídrica. Se preparem, porque a captação perdida que custou ao Estado, a Copasa, 110 milhões, cerca disso, foi feita para garantir a segurança hídrica da região metropolitana de Belo Horizonte. E uma irresponsabilidade, e agora configurado crime de uma empresa que veio dizendo a todos que ela era incrivelmente ótima, está colocando em risco o abastecimento de água de 4 milhões de pessoas aproximadamente, para sempre. Porque até aquele rio voltado, se é que um dia, eu não acredito que ele vai cumprir mais o seu papel, onde essa região metropolitana vai buscar água para 4 milhões de pessoas? Com caminhão-pipa, igual a Vale já abastecia as comunidades de feijão quando estava na época da estiagem? Não há caminhão-pipa, nem a água para abastecer 4 milhões de pessoas. Essa questão é tão grave, para nós ela tomou um porte de um crime contra a humanidade, e não vou entrar aqui no mérito, todos estão vendo já a atuação de cada um desses atores que, apesar disso tudo, continuam tratando isso como se não tivesse acontecido nada, para continuar permitindo esse tipo de situação. Basta! Basta! A vida não vale nada, não vale nada. Trabalha, a vida não vale nada, não vale nada. Tragédia anunciada, Mariana no fundão, Brumadinho chora a lama da privatização. Até quando? Tragédia anunciada, Mariana no fundão, Brumadinho chora a lama da privatização. Os atingidos pagam a conta, tem a lama, vai-se o rio. Troca a vida por dinheiro, troca peixe por rejeito. É a morte, é a morte, é o mercado financeiro. Trabalha, a vida não vale nada, não vale nada. Até quando? Trabalha, a vida não vale nada, não vale nada. Até quando? Trabalha, a vida não vale nada, não vale nada.